estrear o nosso primeiro Widencast, isso mesmo, o nosso podcast aqui dos polos da Widen, Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, mas é aberto para todos porque nós acreditamos no valor do conhecimento. Acabamos de fazer uma palestra espetacular sobre um tema muito importante, ó, se liga aí, NR1. Isso mesmo, a NR1 já está valendo, viu? Mas a gente vai chamar uma expert, a Aparecida Silva, psicóloga, que está terminando doutorado na área. E eu vou dizer porque ela autoriza, tem mais de 35 anos de experiência nessa área. Aí eu queria falar, qual a idade? Gente, por quê? Porque o que vale é que a experiência, junto com a tecnologia, ela vai vencer todos os desafios. E aí eu queria lhe perguntar, primeiro agradecer a sua presença aqui, abrilhantando a nossa palestra. E agora, né, vamos falar um bate-pronto, né, 5 perguntinhas para o nosso ouvinte, para aquele que vai estar vendo o nosso canal do YouTube e que de repente não pode estar aqui presencial, mas a gente, quem sabe, conhecimento fica para a posteridade, né? Então, seja muito bem-vinda à nossa família do conhecimento, né? Você com esse seu ar prático, falou tudo, foi uma palestra maravilhosa, mas qual é o grande desafio para essas empresas implantarem essa NR1? Primeiramente, obrigado, né, de estar com você nesse momento e de ter participado dessa manhã de trocas de conhecimento, né? Como você mesmo abrilhantou, né, iniciar com essa troca de experiência e conhecimento junto, né? E quando se fala de norma regulamentadora, NR1, muitas pessoas já ficam espantadas, já ficam assustadas. E eu preciso trabalhar primeiro o que é essa avaliação, como eu vou mapear desses riscos psicossociais. E o maior desafio dentro do contexto que a NR1 nos traz é a formação dos líderes. Os líderes, eles também sentem-se sobrecarregados, eles sentem as pressões, eles sentem esse peso dessa responsabilidade de disseminar, de gerar essa distribuição também de conhecimento, de regras. Então, nós temos que, dentro do contexto empresarial, observar quem são meus líderes, qual é a formação desses líderes, como eles se comunicam dentro da empresa, gerar esse conhecimento, as habilidades e as principais competências relacionadas com a empresa. Pois é, e aí, quando é que essas empresas vão precisar aderir? Porque esse prazo, às vezes está meio dúbio, assim, a interpretação, né? Na lei é tão claro, mas às vezes as pessoas ficam em dúvida. Era um prazo, mudou? Fala um pouquinho pra gente. A lei entrou em vigor em maio de 2025, agora, de uma forma educativa até maio de 2026. Aí em maio de 2026 eu começo com multas, sim, com cobranças legais. Então agora, a partir de agosto, início de agosto, é como dizer assim, bora acordar. Empresários, gestão de pessoas, eu preciso pôr em prática. Nós já estamos na metade do ano, então eu preciso ação, né? A NR1 diz plano de ação, então eu tenho que agir. Eu tenho que contextualizar ações para que agora em agosto eu comece a mapear e a mensurar até maio. E ir validando, fazendo as minhas correções diariamente, não é só em uma única vez. Diariamente eu preciso estar ali verificando o que eu acertei, o que eu preciso melhorar e o que eu errei para poder tomar as medidas para corrigir aquele erro. Pois é, então é muito importante a gente pensar aqui juntas, né? O RH, ele precisa de um plano, até porque não vai ter assim um pirli-pim-pim, já vai estar tudo pronto. A gente precisa fazer o plano e colocar as ações em prática aos poucos, né? Quando a gente fala aí do impacto, né? Vai ser um impacto também, colocando um bom plano de ação, vai ser um impacto muito positivo para a empresa.
existe um retorno financeiro também para uma empresa que tem uma boa gestão da sua NR1. E o que é que você fala assim, de dicas para esse RH? O que é que ele poderia, por onde começar? Olha, eu vi aqui, mas eu ainda não tomei para mim esse desafio. Eu quero começar hoje, né? O RH, né, eu digo muito assim, gestão de pessoas, ele tem que conhecer o negócio, conhecer quais são as políticas, a tarefa de casa. Quais são as políticas que eu preciso desenhar, planejar e escrever e aplicar. Então, se eu tenho uma política com quais são as minhas regras internas, meus códigos de ética, código de conduta do funcionário, o uso dos equipamentos obrigatórios para esse colaborador, e nisso eu vou escrever e divulgar. Aí entra o papel da educação. Eu vou educar esse meu funcionário com políticas, com tudo que eu preciso. Ali eu vou ter meus direitos e os meus deveres internamente. Então, como é? Qual é a cultura da minha empresa? Quais são os meus horários de trabalho? Né? Porque a norma não é uma coisa nova, ela já é uma coisa antiga. Ela só precisa agora realmente, infelizmente, quando a gente chega assim, vai ter multa, vai doer no meu bolso, por processos básicos, por processos pequenos e ações pequenas. Cada passozinho eu vou me mexendo, vou me movendo, até quando chegar em maio eu já tenho um bom plano de ação, onde eu atendo meu colaborador, eu tenho um ambiente que eu posso dizer que é seguro, adequado psicologicamente e compreendo essas necessidades. Olha, excelente. E aí, né, que você falou, vai doer no bolso. Como contadora, vem logo aqui fiscalização, né? E assim, uma fiscalização educativa, ela tem um papel de pontuar o que precisa melhorar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução da fiscalização, como é que vai ser, né? Algumas coisas ainda vão vir, porque eles ainda vão normatizar, mas assim, será que ele vai vir como? Esse fiscal vai chegar de que forma nas nossas instituições? O fiscal hoje, como qualquer empresa, ele não vai chegar do disquete, do pendrive, né? E nem principalmente do notebook. Todas as informações, as empresas já foram preparadas com as informações que estão dentro do e-social. Então eu vou ter o que? Cruzamento de dados. Eu estou informando. Se eu, na minha empresa, o meu fechamento de folha, eu estou dizendo que tenho um alto índice de atestado, um alto índice de desligamento, eu estou ali já com 2 indicadores. O de absenteísmo e o de turnover. Está sendo informado lá que tipo de turnover. É um pedido de demissão ou é um desligamento com justa causa ou sem justa causa? Então os dados eu não preciso mais. A atividade interna que eu tenho que fazer é sentar com meus gestores, analisar cada informação mensal e gerar indicadores. E ali eu vou fazer cruzamento com essas informações. A empresa tem muito movimento de atestado, amplia. Que tipo de atestados são? Quais são os principais adoecimentos que estão sendo apresentados? Quais são os principais dias da semana? É a segunda? É a sexta? É a quarta? Se questiona. E aí você vai vindo com a equipe que o próprio governo diz. Eu preciso de uma equipe multiprofissional. São vários profissionais juntos que vai realmente te dar esse suporte. Não vai ser somente a área da psicologia, da administração, da assistência, da nutrição, não. São todos. Eu vejo uma grande ação com toda a área de profissionais. Olha, e agora, né, eu quero aqui falar uma pergunta, né, que todo mundo quis saber, e aí é a hora, né, empresas de grande porte, tem um time grande, mas as empresas de médio e pequeno porte, né, às vezes elas precisam de um empurrãozinho, de uma ajuda, de uma consultoria. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, com a sua trajetória maravilhosa, tá todo mundo querendo saber, você consegue na sua empresa ajudar essas empresas que estão precisando assim de uma diretriz, né?
Às vezes é uma plataforma que você vai desenvolver, eu queria que você discorresse que tá todo mundo querendo saber, porque todo mundo quer, gente, ter a Aparecida Silva perto, né? Vamos falar sério. E aí eu queria saber como é o seu tempo, como é que você pode ajudar algumas empresas que estão precisando de profissionais com seu quilate. Primeiramente, o que é que eu estruturei, certo? Eu vim durante esses 2 últimos anos, né, fazendo pesquisa, que foi realmente dentro do meu mestrado. Aí no mestrado eu me engajei dentro de uma especialização na área de saúde e inovação do trabalhador e construí uma plataforma, sim, para gerenciar dados. É um gerenciamento de dados. A plataforma é a Métricas da Mente, certo? Então, assim, por que métricas? Porque eu preciso medir, mensurar, para poder realmente dar um resultado e dizer. Em relação a como é o meu trabalho, hoje eu trabalho com a micro, a pequena e a média empresa. Então hoje eu estou mais no campo, propriamente dito, do que realmente às vezes dentro de um escritório fechado. Então eu tenho que estar lá, eu vou mensurar os riscos psicossociais, eles são muito sutis. Não é só eu jogar um questionário, eu tenho que realmente ver o ambiente que ele condiz, se está realmente dizendo a verdade com o questionário que está sendo aplicado. Vou lhe dar aqui um exemplo. Eu estou no interior do estado, onde a temperatura é muito alta, né? Nós aqui brincamos que o Ceará são 2 sóis para cada cearense, né? Então assim, e eu tenho que verificar se esse funcionário, qual é o trajeto dele, o tempo de percurso para chegar nesse local, como é a estadia dele, que ele está lá, né? O distanciamento durante uma semana dos seus familiares, isso vai impactando, vai ficando difícil. Como é essa conversa que chega? E isso é um fator de risco para esse funcionário e também para a empresa, porque vai dando ansiedade, vai dando outros problemas de saúde mental. E muitas vezes no absenteísmo são faltas pequenas, faltas peculiares. São faltas, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, e às vezes não é apontado, não é mensurado. O que está acontecendo? As perguntas que nós aprendemos semi-estruturada. Eu tenho os dados e vou começando a fazer. O que está acontecendo com a minha equipe? Sem apontar nome de ninguém, porque nenhum dos questionários eles querem saber o nome do funcionário. Eles querem saber no contexto coletivo quais são as ações que eu posso tomar. Então, nessa mensuração de dados, a gente passa um plano de ação que aí a empresa ela manda e envia para a parte do PGR. Precisa você trabalhar sozinho? Não. Eu tenho uma equipe também de outros profissionais, que entra fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, tem a parte de educador físico. Então, é uma equipe que você acaba fazendo num coletivo, para poder dar suporte à necessidade dessas empresas. Olha, eu tô aqui boquiaberta. Então, se você tá precisando, já sabe, a gente vai deixar todos os dados aqui, porque muitas pessoas já na palestra aqui presencial ficaram me perguntando. E aí eu disse, não, eu vou fazer o nosso primeiro Widencast com ela e eu já vou deixar isso bem definido. E eu queria, assim, estamos chegando já no final, né? Acho que dá pra gente bater esse papo aqui horas e horas, mas a gente tá chegando ao final. E qual é a mensagem, né, que você gostaria de deixar para quem está nos vendo, nos ouvindo e vai passar por esse desafio, mas assim, é um desafio bom de aprendizagem, de transformação, onde eu acho que todo mundo vai ganhar. A empresa como um todo, como a gente diz, ela é constituída de pessoas. Então, a partir do dono dessa empresa, ele tem que olhar como ser humano. Que tipo de pessoas eu tenho dentro de minha casa? E se os meus valores condiz com os valores dessas pessoas, né? E formar, e educar, e dar essa possibilidade dessas pessoas se autodesenvolver. Então, aí é justamente onde entra, né, os seus cursos, oferecer seus cursos que são EAD. Então, eu vou gerenciar meu tempo, vou me qualificar, eu vou conseguir atravessar, me desenvolver dentro da empresa. Eu posso entrar como um estágio e depois eu ser um assistente, chegar a um cargo de gestão, porque a empresa me favoreceu.
E as condições também ficam em relação ao empregado, de ter essa gestão, de querer se aperfeiçoar. Então, o maior desafio é a conscientização mesmo que eu estou trabalhando com gente. E não é fácil, certo? É muito complexo. Mas eu tendo esse respeito, eu entendendo o que é que realmente o meu negócio ele necessita, aí sim, você vê que tem muitos resultados. A gente está chegando ao final e eu queria falar aqui como educadora, né? Eu brinco muito, né? Eu sou a professora Ana Flávia Chaves, eu sou filha de professores, casada com o professor Lauro Chaves, sou professora e educadora de coração e trabalho aqui na Widen, né? À frente dos polos de ensino à distância, e eu vejo que tudo que a gente está passando, né? Com a conversa, perpassa pela educação. Então, na hora em que a empresa mostra, né, que está envolvida na saúde física, mental e também na carreira profissional de cada um dos seus colaboradores e fazendo um convênio com a gente, você vai dar um benefício para o seu colaborador e para os familiares, porque eles vão ter um desconto. Olha que maravilha, a empresa não vai ter custo nenhum e a gente vai oferecer uma série de serviços, inclusive para essas empresas conveniadas, a nossa estrutura, temos um auditório aqui no WSTC, onde foi o evento. Perfeito. Tudo isso vai estar à disposição. Então é tão fácil. Está esperando o que é para fazer parte da nossa família do conhecimento? Busca aqui nos nossos Instagrams, no nosso canal do YouTube, no nosso Widencast, conhecimento. A gente vai estar sempre ao seu lado, porque esse crescimento ele não acontece sozinho. Né? Então aqui Aparecida, muito obrigada, você trouxe uma coisa ímpar, trabalhar com várias pessoas que pensam diferente, não existe construção do conhecimento que é feita unilateral, a gente tem que ter conhecimentos múltiplos, porque aquela realidade ela tem que ser vista sobre várias óticas, e é nesse momento que a gente vai fazer a diferença. E eu queria dizer, não vamos pensar nisso apenas como a multa que eu vou economizar. Eu acho que a gente tem que pensar como eu posso ter melhores resultados na minha empresa. E para isso eu tenho que quantificar a aplicação desse plano, né? A área de RH tem que ter esses números na mão para mostrar para o gestor, para o empreendedor, que vale a pena sim investir nas pessoas, vai ter resultado, a empresa vai crescer melhor. E de quebra a gente vai estar, né, cumprindo o que precisa ser feito. Né? Muito obrigada, que você esteja sempre aqui, né, como nossa parceira de trabalho e parceira na construção de conhecimento do nosso primeiro Widencast. Obrigada, foi muito gostoso estar com você nesse momento.